Bom, gente, vocês viram? Tá aqui, ó. Meu molho branco tá praticamente pronto. Vocês viram que eu comecei com pirão de farinha e manteiga. Depois fui colocando leite pouco a pouco. Para quê? Para que não façam grumos. Para que a gente tenha um molho bem liso, um molho bem bacana. E aqui, olha a textura que bonita, ó. Tá vendo? Tá com uma textura bastante cremosa. Eu vou finalizar aveludando ele com um pouco de creme de leite. Vai ficar mais macio, mais aveludado. E esse é o molho da minha lasanha. Agora eu vou fazer o quê? Vou puxar as alcachofras aqui com cebolas, aspargos, um pouquinho de alho, azeite e minha lasanha vai começar a ser feita. O forno já está quente, portanto, tudo já bem encaminhado. Então vamos fazer o seguinte, enquanto esse molho acaba de apurar, vamos a Montalcino. Vamos fazer uma visita para essa cidade ali na província de Siena, vamos conhecer essa bela região, vamos ver ali uma enoteca bacana, vamos ver esse preparo feito lá na Itália para depois você ver como ele fica feito aqui no Brasil. É bem bacana, não sai da sua poltrona, vamos comigo para essa viagem. Na volta eu faço, termino a lasanha e vou mostrar os vinhos que podem combinar com esse preparo. Vamos até Montalcino? Vamos lá. Montalcino é uma cidade da província de Siena, na Toscana. Como grande parte das cidades da região, ela está encravada sobre uma colina de pouco mais de 560 metros de altitude. Acredita-se que a região foi habitada pelos etruscos, os antigos moradores da Toscana. No entanto, a primeira citação da comuna aparece num documento oficial que data de 814 d.C. Portanto, são mais de 1.200 anos de história oficial. Montalcino tem estrutura medieval. A cidade é pequena e tem hoje pouco mais de 5.000 habitantes. A primeira vista que se tem, chegando na comuna, é da Forteza, ou Fortaleza de Montalcino. Ela foi construída na parte mais alta da cidade e data de 1361. Hoje, ali dentro, funciona uma enoteca. Da murada, é possível contemplar toda a região. Uma cidade onde predomina um tom levemente pastel, agradável aos olhos. Um cenário onde as casas, umas ao lado das outras, formam um belo cenário urbano. A vista aqui de cima do castelo de Montalcino é maravilhosa. A gente pode ver a cidade com seus telhados, suas casas em tijolo e pedra e a cor predominantemente palha. Em volta, os campos verdejantes são também muito bonitos. Ali frutifica Sangiovese Grosso, a uva utilizada para se fazer o Brunello de Montalcino. O castelo é a porta de entrada para a cidade. De fato, em volta da cidade, frutificam os vinhedos de Sangiovese Grosso, a uva utilizada para produzir o grande vinho da região, o Brunello de Montalcino. E também o Rosso de Montalcino, mais leve e bastante agradável. A região produz também vinhos brancos e o doce Moscatello de Montalcino. Vendo a cidade do alto da fortaleza, o desejo é conhecê-la. As ruas estreitas são margeadas pelo Casaril. Com o sol da Toscana a pino, pouca gente se arrisca pelas ruas no início da tarde, mas há sombra e caminhos românticos em Montalcino. E eu vejo pelo menos um campanário, como em todas as cidades italianas. No comércio encontram-se produtos locais, de presentes a alimentos. Andar pela cidade de Montalcino é muito gostoso, a cidade é muito simpática, as pessoas são receptivas e você encontra muitas lojinhas com coisas bacanas para comprar. Você pode comprar biscoitos como cantucci, ossa de morto, um biscoito típico local, tem embutidos, mel de várias floradas e também, claro, o grande Brunello de Montalcino. Os preços aqui valem a pena. Tive o prazer de provar um prato da primavera em Montalcino, a lasanha de carciofi ou lasanha de alcachofras. Um primeiro prato delicado e delicioso feito pela chefe Tamara Dinameschi, que falou sobre o preparo e os pratos típicos da cidade e região. Quali sono i prati tipici di Montalcino? Allora, i piatti tipici come primi piatti ci sono i pinci, che è una pasta di farina e acqua semplicissima fatta a mano, che poi viene condita con vari sughi tipici di Montalcino, o ragù di cinghiale o di lepre, oppure si possono fare all'aglione, che sono un po' piccanti, o semplicemente cacio e pepe. C'è qualcuna carne tipica? Carne abbiamo, a parte la bistecca che è buonissima in Toscana, abbiamo sempre la selvaggina, cinghiale, la lepre, il fagiano e poi le carni in generale, sia di maiale che di manzo, sono molto buone.
questa lasagna di carciofi? Questa lasagna di carciofi non è un piatto tipico di Montalcino, ma è solo un piatto che in questo momento va fatto perché è la stagione dei carciofi. Quindi i carciofi li usiamo sia per fare i primi piatti, oppure li possiamo fare fritti, magari accompagnati con l'agnello o in tante maniere, ma utilizziamo molto i carciofi in questo periodo. Il vino da abbinare? Il vino da abbinare è naturalmente il Brunello, anche se con il carciofo non è che va proprio benissimo, va molto meglio con la selvaggina, con i primi piatti, con il carciofo lega un pochino meno. Provei a lasanha no café Alelode de Piazza. Ela estava ótima. E como ninguém é de ferro, não resistiu ao grande produto líquido da região. Como todo bom turista e apreciador, entreguei-me ao simples prazer de um bicchiere rosso di Brunello di Montalcino. Depois de fazer esse giro tão agradável pela cidade de Montalcino, num dia tão bonito como esse, eu não poderia deixar de fazer aquilo que é o grande finale desse passeio. Parar numa enoteca e provar o néctar da região, o Brunello de Montalcino. Faço isso com meu amigo Bianchi, né, Bianchi? Companheiro aqui de viagem, do nosso grupo de viagem. Saúde para vocês aí no Brasil. Despedi-me mais uma vez de Montalcino, cidade que já visitei algumas vezes. Um lugar pequeno, encantador, de grandes vinhos, culinária do campo e gente muito hospitaleira. Bom, gente, vocês viram que viagem bacana, que cidade fantástica. Uma cidade gostosa, delicada, um lugar gostoso para andar, para sentar, para tomar um vinho, para comer um prato. Um lugar gostoso para tanta coisa, para estar, né? Um lugar bem legal. Portanto, se puder, vá a Montalcino, prove o néctar da região, o Brunello, prove os pratos da culinária regional. Você viu ali a nossa chefe falando, se come muito ragu de javali, ali se comem várias massas artesanais, ou seja, é uma culinária campestre muito bacana, realmente coisas muito saborosas. Então vocês viram, terminei aqui o bechamel, aveludei com um pouco de nata, o creme de leite no final. Isso dá mais cremosidade ao molho, deixa ele mais untuoso, mais gostoso. E agora eu vou partir para fazer a lasanha propriamente dita. Vou puxar aqui minhas alcachofras na frigideira com cebola, alho, azeite, temperar com sal, pimenta, botar um pouquinho de erva aromática para dar perfume e vou então montar a lasanha e levar ali para o forno, muito simples de fazer. Espero que a minha fique tão bonita e tão saborosa como a que a gente viu nessa viagem. Portanto, você vai me acompanhar, lembrando a você, olha, você está vendo que pãozinho bonito? Eu queria mostrar antes de encerrar esse pão para você, olha que pãozinho bonito. Esse é o pão toscano. O pão toscano é um pão feito ali na Itália Central, na região da Toscana. Qual a diferença desse pão para os outros pães? Ele não tem sal. Aqui eu coloquei um pouquinho, porque nós brasileiros não temos o hábito de comer pão sem sal. Mas os toscanos comem pão sem sal. Por quê? Eles dizem, olha, você já vai colocar coisa com sal por cima, um salame, um presunto cru, fazer um molho, fazer escarpeta com molho, que é o que eu vou fazer no final de comer essa lasanha. Então, o pão toscano é diferente. É verdade que eles não deixaram de colocar o sal por uma decisão. Isso foi uma necessidade. O sal era difícil, havia ali uma disputa pelo sal, a taxa era alta, portanto o sal era um produto caro no passado. Então as pessoas escolhiam o que fazer com sal. Normalmente usavam para salgar carnes, para salgar peixes e conservar. E o pão era sem sal para poder então acompanhar os produtos já salgados. Então hoje eu vou servir um pão toscano, esse pão toscano feito na Lombardo, pão italiano. Lombardo que tem uma grande variedade de pães italianos, não faz só a panhota italiana, como vocês estão acostumados a ver, faz também a ciabatta, faz o pão toscano, faz aí outros pães, a michetta lombarda, a rosetta, ou seja, tem uma variedade bacana. Tem o grissini, grissini não é biscoito na Itália, é pão, pão típico do Piemonte. Então você pode encontrar uma grande linha italiana de pães italianos na Lombardo. Lombardo é uma padaria com mais de 20 anos, também faz bolos deliciosos. Tem biscoitos, tem cantucci. Lombardo faz cantucci, que é o biscoito típico da Toscana. Lá se molha no vinho santo. Você pode também molhar no café, no chá, fica muito gostoso. Portanto, se você não conhece ainda, passa na Lombardo Pão Italiano em 2 endereços, na Rua Frei Caneca e na Presidente Coutinho, e conheça todas essas delícias. Então vamos terminar a lasanha? Vamos terminar porque no último bloco eu apresento os vinhos para acompanhar esse prato. Vamos trabalhar. Para fazer a lasanha de carciofi ou lasanha de alcachofras, você vai precisar de 400 gramas de alcachofras em conserva, isso peso já drenado. 200 gramas de aspargos em conserva ou frescos, se for em conserva, também com peso drenado. Uma cebola bem picadinha. 4 dentes de alho laminados. Você vai precisar de 1/4 de xícara de azeite de oliva, sal, pimenta do reino,
Você vai precisar também de 400 gramas de massa de lasanha e cerca de 250 gramas de queijo parmesão. 1/4 de xícara de salsa picada e 1/4 de xícara de hortelã picado. Para montar o recheio de alcachofras, corte as alcachofras em 4. Faça o mesmo com os aspargos, porcione os filetes de aspargos. Numa frigideira, aqueça o azeite de oliva. Coloque o alho e deixe frigir por cerca de 1 minuto. Coloque a cebola e deixe frigir até murchar. Entre então com as alcachofras, deixe cozinhar aí por 2, 3 minutos. Coloque os aspargos que já estão cozidos, deixe mais 1 minuto. Tempere com sal e pimenta do reino e entre com as ervas aromáticas. Deixe cozinhar algo em torno de 2, 3 minutos, não precisa cozinhar muito. Vá então para a montagem. Cubra o fundo do pirex com um pouco do molho bechamel ou molho branco. Espalhe um pouco do recheio de alcachofras. Faça então a primeira camada de massa de lasanha. Coloque novamente mais um pouco de bechamel sobre a massa. Coloque outra porção de recheio e divida bem. Espalhe mais um pouco de molho e coloque um pouco de queijo parmesão. Faça a segunda camada com a massa. Repita a operação. Bechamel, recheio, mais um pouco de bechamel e queijo parmesão. Faça isso até terminar todo o recheio. Serão 3 camadas mais a cobertura de massa. Espalhe então o bechamel restante sobre o topo da lasanha. Polvilhe bastante queijo e leve ao forno pré-aquecido, 180 até 200 graus no máximo. Deixe cozinhar por cerca de 35, 40 minutos. Retire e sirva quente.